Ei, gente! Eu sou a Amanda e você está no canal 304. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha história enquanto leitora. Fiz aqui um momento nostálgico, lembrei dos primeiros livros que eu li, como eu aprendi a ler, como eu conheci a leitura, como eu adentrei nesse universo literário. E eu vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando eu era bem pequena, a minha prima, ela tinha muitos gibis da Turma da Mônica. Então esse foi o meu primeiro contato com a leitura mesmo. Eu ia na casa dela e tinha assim uma cesta gigante, cheia de livros da Turma da Mônica e de todo o universo ali do Maurício de Souza que vocês possam imaginar. Tinha nessa cesta. Então eu devorava aqueles gibis e eu amava cada um dos personagens. E isso me instigava, sempre que eu fosse na casa dela, corresse para aquela cesta de livros e gibis e devorasse cada um deles. E aí depois disso, quando eu era pequena também, eu lembro que uma vez a gente estava saindo da escola e aí tinha um carro passando que ele vendia, era uma caixinha que vinha um CD com musiquinhas e vários livrinhos. Tinha de contos de fadas, tinha de Jesus, as historinhas bíblicas. E minha mãe comprou uma vez um de contos de fadas e um de historinhas bíblicas. O de historinhas bíblicas era meu. Então vinha as musiquinhas e vinha as historinhas de Davi, várias historinhas. Era fantástico pra mim, adorava. E era tipo um karaokezinho que eu cantava em casa, no CD também. E eu amava esses livrinhos, junto também com os contos de fadas, né, que eu lia com minha irmã. Depois disso, lá na escola, ainda assim, quase indo pro ensino médio, eu comecei a visitar a biblioteca, mas não tinha aquele interesse em ler muitas coisas. Eu lembro que um dia eu peguei um livro gigantesco, um calhamaço da Mafalda e levei pra casa pra ler. Eu achava o máximo, porque ninguém na sala pegava livros assim pra ler. E eu levei justamente um livro gigantesco pra me desafiar. E levei pra casa a Mafalda pra ler. E gostei bastante, a Mafalda daquele jeito dela. Gostei bastante, um pouco de crítica, uma visão um pouco diferente da visão que eu tinha lá com a Turma da Mônica. Uma visão mais amadurecida. E aí, quando chegou o ensino médio, as aulas de português ali que faziam com que a gente lesse literatura nacional, eu não gostava muito, porque naquela época a linguagem que os autores utilizam, né? Os autores tinham uma linguagem muito rebuscada, linguagem assim que eu não tinha no meu dia a dia, que eu não era instigada a conhecer também, não tinha uma orientação tão grande assim, focada em entender os significados do texto que eles tinham. E aí a gente lia por obrigação, porque tinha as provas, né? Não era aquele gosto próprio de eu ir e pegar um livro para poder ler. Então esse primeiro contato com a literatura nacional me barrou um pouco para continuar leituras. Só que aí depois eu fui lendo, eu li Jorge Amado, né, por conta dessa obrigatoriedade. Só que Jorge Amado até que entendi um pouco, eu li Capitães de Areia. Foi um dos primeiros que a professora pediu pra gente ler para fazer uma prova. Depois eu li um que chamava Olhai os Lírios do Campo, que eu não lembrava mais dessa história, do Érico Veríssimo. E eu lembro que na época esse autor eu entendi bastante, gostei desse livro. Tanto que eu até vi uma resenha no canal que eu gosto de acompanhar, que a moça falava sobre o autor, contextualizava, e aí eu consegui entender ainda mais o que a história queria trazer. E eu gostei, ainda tenho interesse de ler esse livro, Olhar os Lírios do Campo, novamente. Aí depois eu voltei a ir na biblioteca, né? Porque nessa época do ensino médio, eu já falei pra vocês em outros vídeos, que a gente ganhava do governo, do estado, uma caixinha que vinha com uns 2, 3 livros. Aí tinha literatura nacional, literatura estrangeira. Eu tenho até um livro que são de contos indianos, só que aqui em casa não tá. Tá com meus pais também. Mãe, manda esses livros pra mim, por favor, se você estiver vendo esse vídeo. E aí, eu tenho esses livros até hoje. Um deles é A Menina que Roubava Livros, que eu já mostrei aqui pra vocês, no tour aqui pela estante literária. Eu vou deixar até o card pra quem não viu aí em cima ou aqui em cima, um desses cantinhos, tá? E aí depois eu mesmo continuei na biblioteca e também tinha uns momentos na sala de aula que a professora deixava a gente escolher os livros que a gente ia ler livremente, os projetos de leitura na sala. E aí eu comecei a gostar. Eu li Paulo Coelho,
Li outros também mais curtos, e tinha um que eu gostei muito de ler, que foi por conta própria mesmo, que chamava O Diário de Zlata, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, como isso impactava o país em que ela morava. E aí depois disso eu fui por conta própria na biblioteca, até que eu conheci a senhora que trabalhava na biblioteca, que era a mãe da diretora. E ela era tipo uma vovozinha pra gente ali na sala de leitura. E por conta dela, eu gostava de ir à biblioteca, porque era uma pessoa que você pedia orientação, ela te levava até a estante, ela te contava histórias, porque ela tinha muita história, gente, pra contar pra gente. Então, além da gente procurar um livro, tinha ali uma pessoa que nos contextualizasse. E ela era tão querida por todos que a gente amava ficar ali naquela sala com ela e escolhendo os livros. Então, assim, foi um período que eu parei, peguei muitos livros para poder ler em casa, porque eu gostava de ler. E lá eu peguei Orgulho e Preconceito, que também naquele momento, né, eu não entendia muito de Jane Austen, tanto que eu até comprei ele. Eu mostrei pra vocês o box, né, que eu comprei. E aí, eu pretendo até ler, né, novamente Jane Austen com essa mentalidade, né, mais madura, digamos assim, em termos, né, que antes eu não entendia. E aí, gente, como eu disse, eu fui ali adentrando na biblioteca e amava ficar lá dentro e levar os livros para ler em casa. E a partir daí eu comecei a ler, assim, tranquilamente. Amava a leitura, amava mesmo a leitura. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre gostou muito de escrever também. Então a leitura me ajudava muito a desenvolver a minha escrita, a desenvolver a minha fala, a minha comunicação com os outros. Então, assim, foi algo que me transformou numa pessoa com um arcabouço, assim, teórico um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais abrangente, digamos assim. Eu consegui aprender coisas novas também. Como eu disse pra vocês, né, os livros nos trazem uma cultura diferente, eles nos fazem viajar tanto para um passado, né, épocas em que nós não vivemos, mas podemos conhecer graças a esses autores que registraram, né, em sua época o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, como que eram os costumes daquela época, como que era lá naquele país. Então, assim, a leitura, pra mim, é uma coisa envolvente. Me faz viajar mesmo e é muito bom. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu parei de ler esses livros de literatura infanto-juvenil, esses romances que eu li, eu parei de ler porque tinha a questão, né, da leitura acadêmica, textos acadêmicos, de filosofia, sociologia, estatística, economia, e nada me permitia voltar a ler livros que eu gostava bastante de ler. Então eu fiquei por 4 anos ali lendo leituras mais técnicas que fundamentavam as disciplinas que eu estava estudando na faculdade. Só que nesse meio tempo eu ganhei alguns livros do meu esposo, que na época era meu namorado. Eu já mostrei pra vocês também, né, Julia Quinn, um livro também da editora Intrínseca, que é o Lado Bom da Vida. E esses livros me permitiram ali, as férias, né, naqueles tempinhos que eu tinha, poder ler. Mas assim, eu não consegui evoluir na leitura. Aí depois acabou a faculdade e eu comecei esse ano, aliás, no finalzinho de 2020, do nada eu resolvi voltar a ler outros tipos de livros. Então eu comecei a ler livros sobre feminilidade bíblica, que tem algumas resenhas aqui no canal. E aí, gente, daí em diante eu não parei mais de ler não. Final de 2020 para 2021 até hoje, eu não parei mais de ler. E eu tenho amado isso, porque pra mim foi uma possibilidade de voltar a conhecer outros lugares, outras culturas, outros costumes e viajar. Ainda mais nesse período, né, que nós estamos vivendo, de muitas vezes, né, a gente ter que ficar isolados, não poder fazer passeios, né, aquelas coisas. E aí a gente pode pegar um livro, sentar e viajar, mesmo sem sair de dentro de casa. Então, assim, pra mim é incrível. A leitura, pra mim, é fundamental. Palavras novas que a gente aprende quando a gente lê, porque eu aprendi isso na faculdade. Quando você não conhece um termo, primeiro, né, a gente tem que ler e entender o contexto. Talvez aquele termo a gente não conheça, mas no contexto da frase a gente consegue compreender o que o autor queria dizer. Mas quando a gente não consegue compreender, que a gente fique sempre com um dicionário ali do lado, para poder marcar aquela palavra, aprender o seu significado e guardar para a vida. Palavras que eu nunca ouvia falar, eu aprendi e é muito legal, muito legal. É como se a gente aprendesse também um idioma diferente.
um novo idioma, né? Porque no dia a dia a gente fala dos gírias, né? Vícios de linguagem, usa palavras informais. E como outras palavras que a gente não tem no dia a dia, a gente começa a aprender, lendo também. E outras coisas, né, que a leitura nos proporciona. É um descanso mental, é uma aventura, é tudo de bom. Se eu pudesse, incentivava todo mundo a ler. Até quem fala que não gosta, assim, de ler, mas procurar também, nem seja um gibi, tá vendo? Eu comecei com um gibi. Gibi também é leitura. Não importa se é um livro técnico, se é um livro gigantesco, se é um livro curto, tudo é leitura. Tudo nos traz alguma coisa. E é isso, gente. Não quero me delongar muito. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, né, vocês podem comentar aí embaixo o que vocês acharam. Posso trazer outras ideias sobre leitura também pra vocês, que é um universo que eu tenho amado. Eu pretendo um dia transformar esse canal num canal de uma booktuber. Quem sabe um dia, né, gente? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aquele like generoso para poder contribuir aqui com a divulgação do nosso canal. Se inscreva se não for inscrito. E até a próxima.